Olá pessoal, boa noite. Eu sou Renato Carvalho do canal Renascença Cigano e estou aqui no Oráculos de Assis para fazer a Quinta do Saber. E hoje eu e Cláudia Riso vamos falar da carta 13, que é a carta da criança. Eu vou esperar todo mundo chegar aí para começar a live. Enquanto isso, né, essa live é em benefício ao protetor Guilherme Mota. E aí eu vou deixar aqui o Pix do Guilherme fixado, tá bom? Só um minutinho que eu vou digitar aqui o Pix do Guilherme. Deixa eu fixar ele aqui. Fixar no comentário. Pronto. Pix do Guilherme já está aí. Guilherme Mota é um protetor que é de Teresópolis. Ele presta auxílio lá de mais 300 animais resgatados da rua. E é um trabalho assistencial muito bonito que ele faz. Espera aí só um instantinho, gente, que eu me botei aqui para eu ir vendo os comentários em determinados momentos. Só um instantinho. Já vi que Claudinha Riso tá aí, já vou chamar a Claudinha. Gente, então, hoje, Quinta do Saber, vamos falar da Carta das Crianças. Vou chamar aqui Claudinha Riso para vir falar aqui comigo. Chamem seus colegas, seus contatos para virem participar da live, que hoje a gente vai falar muito sobre a Carta 13, a Carta da Carta da Criança. Claudinha, já mandei o convite aí para você. Chegou? Renatinho. Olá, meu amor. Tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. Deixa eu aqui compartilhar a live com as pessoas. Deixa eu ver aqui. Eu vi sua live hoje. Ah, tu viu lá o Charteando? Sim, vi. Legal, né? Eu levei um tema bem legal, porque as pessoas sempre perguntam. A gente que faz, já produziu um deck, é legal a gente compartilhar, né, Claudinha? E é legal que você comentou uma coisa que eu também comentei, que é não colocar o naipe, porque para mim tinha um sentido não colocar no meu, né? É, E você foi por esse lado também, não colocar o naipe na carta, né? porque como o meu deck novo ele é mais orientado à escola brasileira, a escola brasileira Sim. pressupõe que não tem o naipe, né? Então, Uhum. boa noite a todo mundo que está aí. Eu sou Renato Carvalho, do canal Renascença Cigano, integrante aqui do Oráculos de Assis. Essa é Cláudia Riso. Ela também é integrante, ela vai se apresentar já já. E hoje nós estamos aqui na Quinta do Saber, em prol aí, nós vamos palestrar sobre a carta 13, a carta da criança. E para vocês podem ajudar aí ao protetor Guilherme Mota, ali de Teresópolis, que tem mais de 300 animais que ele resgatou e está precisando muito da nossa ajuda. O Pix está fixado aí, é o CPF dele, então você pode contribuir e a gente agradece muito. E nós aqui vamos compartilhar um pouco dos nossos estudos. Então, deixa eu me apresentar E também, rapidamente. né, Renato, lembrar o pessoal que hoje não é o único dia para fazer doação, né? Pode ser qualquer dia, pode fazer todos Qualquer os dia, dias, qualquer sempre horário. que Eu quiser, deixei. toda semana, não importa quando dê, nem quanto dê, Justamente. né? E quanto dê. Quando, nem quanto, né? Qualquer ajuda é Exato. bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda, gente. Então, deixa eu Uhum. falar aqui, ó. Meu nome é Renato Carvalho, eu sou do canal Renascença Cigano, eu sou cartomante há mais de 30 anos, estou me formando aí em psicanálise clínica, sou coach formado, tenho a pós-graduação, e sou um ávido estudante da cartomancia, desde que eu aprendi a jogar lá na minha adolescência. Sou formado em História, então eu gosto de cavucar as coisas, de buscar a origem lá de como surgiram as coisas. E agora quem vai falar é a minha amiga Claudinha Riso, que também, ó... E não esquecendo que você já está mergulhando na psicanálise, né?
Sim, eu termino o meu curso de psicanálise clínica final desse ano, depois de quase 4 anos já estudando, porque é um estudo ferrenho, né, Cláudia? As pessoas Sim, acham que não, exatamente. mas a gente tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que se propor, né, até mesmo Você faz uma passar pela... biblioteca só sobre esse assunto, né? Justamente. Mas fala de você, Claudinha, se apresenta aí, caso alguém não te conheça. Então, eu comecei pela psicologia, né? Eu trabalhei muitos anos, praticamente 12, 13 anos com RH. Mas assim, eu acabei me apaixonando, não foi uma intenção entrar na psicologia, né? Só que dentro do curso, você das cartas do tarô, e aí eu fui entrando e mergulhando no esoterismo. Então, hoje, eu tenho vários assuntos, né, que eu trabalho. Então, vários oráculos, a parte terapêutica. Então, eu trabalho com tarô, baralho cigano, com sibila italiana. Eu adoro sibila italiana. Eu sou apaixonada. Assim como o baralho cigano. Eu acho que assim, são os principais instrumentos para mim de trabalho. E também eu gosto da aromaterapia, de barra de axis, de mesa radiônica, radiestesia, reiki. Então, eu trabalho com várias ferramentas, né? Já tem uma estrada longuinha, que nem você, né, Renato? A tua imagem está bem... Hoje... Não, eu tô monitorando aqui, acompanhando a transmissão para, né, ir acompanhando aqui. Eu tô meio embaralhado aí, né? Tá cortando um pouquinho, mas eu acho que daqui a pouco retoma. Daqui a pouco retoma. Vamos seguir. Gente, então a gente está aqui hoje para falar da Carta da Criança. Eu, como sempre, como um bom historiador que sou, formado, minha graduação, que é meu amor, eu vou falar aqui para vocês, lá atrás, quando a carta foi criada, né, pelo menos lançada em nome de Lenormand, né, da Mademoiselle Lenormand, Philippe, que se dizia seu herdeiro, atribuiu à carta 13, a Carta da Criança, o seguinte significado. Ele fala assim, né, carta 13. A criança. A criança, ela é um sinal de que a pessoa visita a boa sociedade e é cheia de gentileza para com todos. Então, a carta da criança, lá na visão, né, isso aqui é um exemplar, uma réplica de um exemplar do panfleto que ia com Petit Lenormand, quando foi lançado lá com esse nome, tá, gente? Em 1853, em que Philippe, que se dizia herdeiro de Mademoiselle Lenormand, atribuiu alguns significados às cartas, né? E como a gente se distanciou, né, dessa visão primordial da carta da criança, né, Cláudia? A carta da criança tinha uma questão de demonstrar que a pessoa era um bom vivant, né, que frequentava sempre os salões, sempre estava em boa companhia e que era, sobretudo, uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito doce, ou seja, uma pessoa muito fácil de lidar. E hoje, a nossa visão da carta da criança é completamente outra, né? A gente não leva mais nessa essência do primordial da carta da criança para esse lado. A gente vê várias outras formas, mas isso é normal, gente. Por quê? Porque nós estamos olhando a carta da criança com um olhar moderno, né? Justamente é o olhar moderno. Então, Claudinha, a Claudinha, assim como eu, também dá curso de baralho cigano. Fala aí, Claudinha, os atributos que você atribui redundante, né? Mas os atributos da carta da criança que você direciona as leituras, direciona o ensino. Eu acho interessante a carta da criança, deixa eu baixar meu som que está dando eco.
A carta da criança, eu acho ela muito rica, né, Renato? Porque ela tem uma série de informações. Então, ela pode tanto te dar um conselho muito rico, quanto ela te dá uma informação durante a leitura muito bom. Porque, na É, verdade, é como se ela fosse o princípio de tudo, né? É ali, como criança, que você nasce ideias, você nasce a tua caminhada, que você tem aprendizado. Então, a carta criança é como se ela estivesse mostrando, arrisque-se, né? Tente, mas aquele olhar de criança mesmo, né? É para você pegar e fazer com leveza, com graça, com suavidade, ser simpático, como você mesmo mencionou, que algumas coisas, mesmo do passado, a gente ainda consegue incluir aqui na carta, né? Porque, afinal de contas, a criança tem uma espontaneidade que a gente vai endurecendo enquanto na fase adulta. Então, a criança, ela enfia o dedo na tomada e só vai saber se ela vai querer enfiar e tomar choque de novo se ela colocar o dedo lá. Então, é uma carta que fala exatamente de você correr riscos, de tentar arriscar, ser espontâneo e botar a cara para bater mesmo, né? Você ter esse tipo de atitude, né? De riscos. Mas, claro, que a criança, a gente tem que lembrar que ela tem que ter um direcionamento de alguém. Então, é claro que ela é dependente de instrução. Ela não vai só colocar o dedo na tomada. Ela já viu que aquilo existe, alguém colocou ali, e alguém vai mencionar para ela sobre a função daquilo, o perigo, entendeu? E a necessidade de ficar distante. Mas, de qualquer forma, a criança tem uma coisa que muitas vezes a gente, como adulto, não faz, que é o arriscar. Hoje em dia, a gente muito mais analisa e reflete antes do risco. A espontaneidade a gente até tem para determinadas coisas, né, Renato? E outras a sim. gente absorve de uma maneira mais reflexiva. Então, muito legal a atitude sendo mais mais rica, né, em questão de iniciativa na criança. Quando eu coloquei no meu baralho, né, se você quiser, você mostra a sua criança também. Eu coloquei sem o sexo da criança, porque nos primeiros baralhos que eu conheci, vem sempre com um sexo. E normalmente é uma menina, né? E eu achei importante não colocar o sexo da criança. Então, é independente, né? Se é menino, se é menina, não importa. Se são duas crianças na carta, se são três, não importa o que você vai estar colocando ali, mas o que simboliza é exatamente essa falta de pensar mesmo da criança. É como se fosse uma mente leve, sem peso. É aquele copo de água cristalino, né? Que não tem nada. Você ainda não tem o peso da dor, você não tem ainda o peso da tristeza, da mágoa, você tem simplesmente as alegrias até então. Então eu Eu acho uma parti carta nesse. super bacana por isso, né? É, eu parti no meu novo deck também para essa questão de não pôr uma criança demonstrando o Sim. sexo efetivamente, né? E brinco até Uhum. com a aquarela atrás, né? Dessa questão da polaridade, o masculino, questão do Sim. gênero, né, em si. Uhum. E acho que não está focando aí direito, mas Não, tá aqui, ó. dando para ver sim, Renato. E eu brinco aí com essa questão. Então é uma criança, né? É uma criança, é um bebê, é um recém-nascido e que está Uhum. aí na questão também entre a questão de gênero e tem uma mistura ali também para indicar que essa questão de gênero depois Exato. pode vir a se transformar, enfim. Eu atribuo muito a carta da criança e aí nesse meu novo deck eu gosto, eu fiz uns versinhos, né, para falar um pouco de cada carta antes de dar os significados. E como eu estou agora estruturando um novo livro, que eu estou pegando justamente essa transição, né, do que era
lá primordial do que é hoje, então eu atribuí um versinho. Eu gosto muito de falar da carta da criança, dessa coisa do pensar fora da caixinha, do enxergar, né, a situação como Exato. uma criança enxerga, como uma novidade, como algo que lhe é novo, mas é algo que Uhum. desperta a curiosidade, o querer fazer. Então eu falo assim no livreto que Exato. acompanha o deck. Venho lhe mostrar que muitas vezes vou tropeçar, pois estou aprendendo a andar, e rir, levantar e continuar é a lição que eu desejo lhe ensinar. Então, assim, quanto é importante hoje, né, esse simbolismo da criança tem de remeter também à leveza da vida, como você falou, né? De entender que os Uhum. tropeços são normais, que às vezes a gente precisa tropeçar e para poder aprender. Quero dar boa noite a todo mundo Exato. que está entrando aí. Oi, Rosana Né? Bernardini, 22. Tudo bem? Bernardini. Seja bem-vinda aqui. Então, assim, Gente, a não carta da criança, ela esqueça, olha vem. aqui, quem, quem fizer um depósito, não importa o valor, vai receber um conselho nosso, tá, gente? Isso aí. Quem fizer um Pix aí para o protetor Guilherme Mota, né? O Pix está fixado aí. Fala, envia aqui para o @Oráculos de Assis e a gente abre aí um conselho, tá legal? Então, a É. carta da criança, nesse sentido, ela ganhou uma conotação, né, muito voltada para a criança interior, e aí a gente está falando de uma questão Uhum. Tá afetiva, cortando, né? Por Renatinho. isso que Jung, por isso que o Jung, peraí, deixa eu ver, estabilizou? Tá me ouvindo Tá direitinho? voltando, tá voltando. É interessante uma outra coisa, né, Renato? Que quando você mencionou no histórico sobre a criança no baralho, a gente pode lembrar que a pessoa, quando cai nessa carta, a pessoa criança, a gente lembra que é aquela que não se importa com crítica, com comentários. Ela vai dançar numa festa e não vai se importar com olhares, ela não vai se importar com aquilo que vão dizer ou vão pensar dela. Então, ela deixa de ter aquela malícia que normalmente a gente, com o passar do tempo, tem. Então, a criança, ela vem para experimentar, ela vem vivenciar. Então, ela já vem com energia, com um sorriso no rosto, com alegria, ela vem para fazer acontecer. Então, você vê que a criança, ela se vira em algumas coisas dentro da realidade dela. É claro que ela precisa da dependência de adultos, de pessoas que orientem, mas você percebe que é uma carta de pessoas que são criativas, são espontâneas, né? Que não medem limites, né, para fazer as coisas. E a gente vê, né, se a gente for olhar pela realidade, é assim, uma pessoa quando incorpora essa carta, né, que ela toma atitudes de criança, não tem limitação, que é uma coisa que a gente tem que ter o cuidado pelo lado negativo, porque tudo que é de mais ou de menos não é E bom. aí justamente isso, Claudinha. A gente viu, né, que teve essa mudança toda na perspectiva da carta da criança. Hoje a gente atribui muito Uhum, mais essa questão da leveza, do frescor que a criança traz, da uhum, inocência que a criança traz, no querer exato. aprender, no pensar fora da caixinha, ou seja, tudo aquilo, né, que a criança que tem uma visão moderna da carta. Mas Uhum. como a gente vai atuar se a gente percebe que a criança caiu num aspecto mais denso, né? Numa casa que seja de obstáculo, numa casa que seja ali negativa, ou se as cartas Uhum. que a rodeiam forem muito densas, né? Como a gente trata essa carta? Como a gente fala dessa carta? Você já reparou que quando tem esse tipo de assunto que a pessoa tem que resolver, não importa se, do nosso ponto de vista, às vezes é uma coisa simples, né?
mas para a pessoa é perturbador, é complicado. Mas, de qualquer forma, você vê que a atitude de uma pessoa nessa carta acaba conseguindo resolver com mais facilidade. Então, ela não vai dimensionar o problema, ela vai ser prático, né? Ela vai chegar e vai agir. Então, ela não vai criar um pensamento complicado ali. Não seria bem a palavra complicado, mas ela não vai se complicar. Ela vai tentar achar um caminho para ela conseguir resolver de alguma forma. Então, eu vejo como se fosse assim, aquele lado que eu falo da criatividade. A pessoa, quando a carta criança, ela vai tentar, ela vai se predispor a resolver aquele problema. Então, ela sabe que, de qualquer forma, ela vai arriscar. Se vai dar certo ou não, ela vai tentar, tá? E outra, eu vejo também como se fosse, assim, de uma forma prática. Exatamente porque a criança vai lá e coloca a mão no problema. Ela vai lá e arrisca. Então, é a mesma coisa da tomadinha, né? Se é para ver lá, ela vai lá e olha, tá? Mas, de repente, ela percebe que aquilo não é para ela. Mas, de qualquer forma, ela foi lá e buscou como é que aquilo funciona, para que aqueles buraquinhos ali, né? Então, eu vejo a criança como aquela situação que acaba sendo pequena e superável. Eu atribuo muito no aspecto quando cai Sabe? numa casa Tá aí. quando cai numa casa negativa. Boa noite, Luciana, tudo bem? Quando cai numa casa negativa Tô ou tá ouvindo. tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Então, quando a criança cai numa casa negativa ou está muito cercada de cartas muito densas, que ela tem um teor mais negativado, normalmente eu atribuo o excesso da ingenuidade, o excesso da inocência, a quando a pessoa está ali na situação e não está percebendo, né, o que está acontecendo à Exato. volta dela. Então, eu Não atribuo percebe muito. a dimensão, né? Eu atribuo muito essa questão também exacerbar, né? Ou seja, fica mais esperta ou né? Deu uma travadinha. Tá voltando. Tô voltando. Isso. Não tá assim perfeitinho, mas dá para entender. Então eu atribuo muito toda essa questão, né, da falta de experiência também que a pessoa tem. Sim. Então, às vezes é necessário aprender um pouco mais, experimentar um pouco mais, para poder, então, concluir lá, fazer aquilo que ela deseja. Eu vejo muito esse lado negativo. Vamos na nossa brincadeira de criança, né, o Claudinho, agora. Lembrando, pessoal, que você pode fazer um Pix aí Olha para o aqui, protetor gente. Guilherme Mota. Fez O um CPF depósito, está ganha um aí. conselho. Vamos fazer a troca. Ganha um conselho aqui nosso, tá? Então, Claudinha, vamos nas plaquinhas, né? Se a carta cair como um conselho. Conselho. Você sabe que eu estava pensando exatamente em falar de conselho agora? A gente pega bem nessa mania de falar a mesma coisa, né, Renato? Porque assim, ó, eu estava pensando aqui, porque a criança, quando a gente olha para ela, a gente aprende também. Ela ensina muito, porque a gente está olhando pelo outro lado, da responsabilidade, da atitude mais séria, do pé no chão, de Sim. refletir primeiro, de analisar um documento, de sempre estar prestando atenção. O que a criança faz? Ela faz o inverso, né? Ou ela faz a regra porque você estabeleceu a regra para ela,
ou ela simplesmente vai lá pela cabeça dela e faz. Então, o conselho, eu vejo muito isso, né? Cuidado com a falta de responsabilidade, cuidado com a falta de pé no chão, prestar atenção nas pessoas, porque às vezes a gente é ingênuo em relação ao, às intenções das outras pessoas, a ação ou os comentários das outras pessoas. Então, às vezes a gente acaba se iludindo, né? Porque a gente tem Sim, uma reação que não deveria ter, que seria melhor a gente ter o meio termo, né? A gente está colocando numa. Então, nem tão sério demais, nem tão infantil demais, a gente tem que ter aquele meio termo exatamente para avaliar situações e pessoas. Então, como ah, conselho em qualquer área, né, vamos dizer assim, a gente tem que lembrar da falta de responsabilidade, porque a criança, afinal de contas, criança, criança mesmo, né? A gente não está falando da criança que está entrando na pré-adolescência, sim. que aí ela já tem um pensamento que vai se formando, né? Mas a carta criança, ela mostra que, assim, você não está ali para ser responsável por alguma coisa. Alguém vai ser por você. Então, presta atenção, olha bem, porque se você está, por exemplo, no seu trabalho, você tem que olhar à volta, prestar atenção no seu trabalho, prestar atenção na chefia, nos seus colegas, é, naquilo, no projeto que você tem ali dentro, né? Se você É. quer um crescimento, por exemplo, então a gente pensar que a gente tem que ter uma postura. Então tem que ter um olhar, eu falo bem assim, né? Tem que ter um olhar com óculos quando é criança, porque com os seus dois olhos, como criança, você não enxerga. Mas se você colocar o óculos, é como se você estivesse olhando pela responsabilidade. Isso aí. Eu já vou para um lado no conselho que é justamente para resgatar esse olhar da criança, sabe, Cláudia? Quando a criança cai no Também, conselho, também. eu sempre peço para a pessoa, olha, vai com mais leveza, vai com mais alegria, né? Porque a criança, Também. ela tem essa questão da aceitação da situação porque ela não sabe, ela não experimentou Uhum. aquilo. Então, justamente esse olhar que você falou, que é esse olhar adulto, É. maduro, que às vezes a gente precisa desconstruir e olhar sim Uhum. com leveza, olhar sim com mais tranquilidade. Eu Sim. uso muito, É eu que gosto depende muito do muito da termo. situação, né? Às vezes a gente precisa sair Depende da da dureza. situação. Uhum. Depende da situação. Então, eu sempre vou muito para esse lado, sabe? Pense fora da caixinha, né? Tente enxergar isso aí como você precisa, algo que você precise aprender, né? Lembra do processo da criança aprender a Exato. andar? Ela primeiro tenta engatinhar, depois tenta se Uhum. levantar, depois tenta se equilibrar, para então dar o primeiro passo, e aí, depois de muita experimentação, né, de Sim. todo esse processo de cair, levantar, tentar de novo, ela vai e Uhum. consegue depois dar os seus primeiros E, passos e e correr. quando você fala isso Então, também, né, Renata, a gente pode lembrar que a criança tem muita energia, então é para a gente usar sim, desse e potencial, essa essa energia toda que a espontaneidade também, criança tem. e Não a ser espontaneidade dela, apático, não ser apático, não ficar estagnado, justamente. fazer movimentação. Então, quando vai dependendo, obviamente, né, do tipo de situação, eu uso também a carta da criança como conselho para despertar também essa criança interior da pessoa, sabe? Para ela Uhum. dar um gás, Sim, ter uma recuperação, ter um algo a mais, né? Eu vou puxar aqui outra sim. plaquinha. Vou falar aqui quando a criança cai numa situação de trabalho. Para mim, quando a criança cai na situação de trabalho, Uhum. normalmente eu falo muito da questão da experiência, sabe, Cláudia? Assim, Sim. você está preparado? Será que você não tem que aprender, né? Pode surgir algo Uhum. novo, porque também tem essa conotação, a criança, da novidade que surge na vida da pessoa, Uhum. né? Mas você está pronto para isso? Será Sim. que você não tem que.
se preparar. Então, a falta de experiência me serve de alerta quando a questão é trabalho, Uhum. né? Será que a pessoa está ali realmente no momento fazendo o que ela gosta, né? Ou será que ela se sente pronta para esse ofício? Sim. E você, como usa o trabalho Uhum. aí com a carta da criança? E tem também, né, o Renato, na questão do trabalho, a gente pode pensar também assim, por que você não arrisca? Por que você não tenta o novo? Por que você não sai do óbvio, daquela rotina, daquela coisa assim mecânica? Então, por que que você não faz como a criança? Vai lá e arrisca, começa. Tenta uma outra Justamente. direção, tenta uma nova atividade, tenta direcionar o seu movimento dentro da empresa de uma forma diferente, que até eu falei da criatividade lá no começo, né? Então, seja criativo para fazer o seu trabalho. Às vezes pode ser, poxa, um contador, mas dependendo da postura que você tem ali dentro, você pode inovar o trabalho, você pode Sim. se sentir mais confortável no E ambiente. lembrar que a criança também representa sempre uma nova geração, uma nova era. Então, Sim. o pensar é justamente o que você está falando. Por mais que lhe Uhum. pareça o óbvio o seu ofício, você tem que É. buscar algo para inovar, né? Exato, ter uma postura inovadora, né? É como se você revivesse, você fizesse aquele negócio que faz hoje em dia, né? A harmonização facial. É como se você se É, renovasse, gente. Então, você vai fazer alguma coisa de diferente por você mesmo. Aquilo vai refletir dentro da empresa, dentro do seu setor, de repente vai. Vão olhar para você diferente, vão tratar você de outra forma, vão te valorizar, porque você se propôs alguma coisa nova. isso Então é aí. bem legal, porque faz com que o meio também te observe de uma forma diferente, né? Você percebe quando a pessoa ela é mais velha e você olha assim, não sei se você já reparou isso, né, no dia a dia, mas assim, as pessoas mais velhas que elas têm, não tem quase nada, nenhuma marca assim no rosto, né? Você vê praticamente liso e você olha que essa pessoa tem vivacidade, Aham, ela faz a vida dela ficar alegre, ela se renova e não é harmonização facial, é o modo de vida dela. Então, ela usa a criança interior dela a favor dela. Então, ela sim. utiliza isso para que a vida dela tenha um movimento sempre diferente. Então, é como se ela harmonizasse, né? Trouxesse o equilíbrio. E a Justamente. gente pode fazer isso Claudinho, em qualquer área, inclusive no sim. trabalho também. E quando a carta da criança cai relacionada à saúde? Obviamente, saúde a gente não determina, né? Uhum, A gente apenas sim. aconselha, pode dar uma vislumbrar algo, né, na verdade, porque eticamente Uhum, falando, nós oraculistas, sejamos cartomantes, ou seja, qualquer outro sim. oráculo que a gente utilize, a gente não pode falar que a pessoa tem uma doença ou determinar isso. Quem tem que fazer isso são os Uhum, médicos, né, exatamente. com os devidos exames. Aquele que Mas uma estudou outra, pelo menos, no mínimo, 6 anos, né? No mínimo ele estudou justamente, seis que anos, fez sua 8 anos, 10 anos. especialização e tudo mais. Mas nós podemos, através das cartas, entender as energias que podem estar rondando ali aquele consulente. Então, quando sai para a saúde, como você Uhum. utiliza, né, e Antes cai a de carta da falar sobre a criança? saúde, gente, não esquece, uma doação ganha um conselho. A gente tira algumas cartinhas, tá, gente? Então não esquece, a gente está aqui para oferecer conhecimento e para fornecer para vocês cartinhas, tá bom? Então doem o quanto vocês puderem e quiserem. E podem continuar Então, doando mesmo depois da live, tá, gente? Anotem exato. aí, ó. Vocês podem Anotem o assistir a CPF live do... toda e doar depois, não tem problema. Justamente. Mas fala, Claudinha. Então, e assim, olha, quando é que a criança é uma coisa muito grande, né? Tanta informação nessa.
Então, assim, se a gente pensa na questão saúde, uma das condições que a gente tem que falar, né, na saúde, a gente pode falar daquela coisa assim mais leve que a pessoa tem. Eu nunca deixo de falar que ela é um todo. Ela é mental, ela é emocional e ela é físico. Então, se essas três coisas estiverem integradas, você pega a carta da criança, você pode ver que a pessoa, de repente, ela está vivendo de uma forma leve mesmo. Ela coloca alegria, ela coloca satisfação, então o mental trabalhando a favor do emocional, que está trabalhando a favor do físico. Assim como a gente pode detectar que, de repente, a pessoa não está levando muito a sério, né? A parte da saúde dela. Então, às vezes, se ela tiver uma questão que não está indo bem na parte da saúde, a gente pode estar orientando nesse sentido. Então, vamos pedir orientação, né, para quem possa te instruir a respeito desse assunto. Porque a gente tem os dois lados, né? Ou a pessoa está dando mais equilíbrio para a vida na parte da saúde, como ela pode não estar dando e a gente aconselhando ela a estar cuidando daquilo com a orientação de algum profissional que realmente conheça do assunto. Ou um clínico geral que seja, né? Sim, sim. Ou seja, de qualquer forma, independente do que esteja acontecendo, né? Gente, você que é Uhum, cartomante, é sempre importante orientar o seu consulente a procurar o auxílio sim, médico, profissional, aquele profissional que tem sim. CRM, ok? Mas, Uhum, né, a gente pode ver sim a energia. Eu uso muito na questão da saúde justamente essa precaução que a pessoa tem de levar mais a sério a saúde, né? De sim. observar aí, principalmente se vem como um alerta. Eu também uso muito essa pegada olha, leva um pouco mais a sério a questão da saúde, Sim. vai investigar, né? Mesmo que não tenha nada, é importante a gente ficar fazendo exames periódicos, né? Eu, E eu estudei também, medicina chinesa, sabe, o Renato? Então a gente lembra muito disso, né? A pessoa é um todo. Muitas é, vezes você não está bem mentalmente, ela atinge um órgão seu, entendeu? Aí de repente você não liga, sabe? Não liga muito, não esquenta muito. Então, na verdade, saiu a carta da criança. Não, gente, vamos prestar atenção, porque afinal de contas, ela está dizendo aqui do descuido, né? Da despreocupação, até da questão da inocência, né? Não, não é nada é, sério. E de repente E é acaba sendo. justamente isso. Às vezes a pessoa não tem a plena consciência do que lhe está acontecendo, que é outra coisa que eu falo muito, né? Porque a criança É, ela não tem conhecimento do corpo dela. Então, uhum, mais uma vez, né, a importância de se conhecer, a importância de se descobrir, né? Vai lá uhum. investigar, ver se está tudo bem, está tudo ok, está tudo equilibrado, equilibrado. Em princípio, está ok. Em princípio, está ok, né? Ela é um alerta, é um grande alerta para poder é, verificar a questão da saúde, né? Olha o negócio que você falou que eu lembrei, que é muito interessante. Aí você pega a pessoa que está fazendo a consulta com você e ela pergunta do filho e de repente sai a própria carta da criança para o filho. E eu acho muito interessante pelo que você falou agora, porque de repente, assim, a criança, ela pode estar dando um alerta pequenininho que ela não está bem, tá? Mas aí, de repente, aparece essa carta, olha, vai lá ver, porque alguma coisa está acontecendo, mas a criança, ela não está te dando aquele som, aquele aviso, não está dando para você Sim. perceber. Então, vai lá e olha, faz um check-up, porque às vezes está faltando alguma coisa, né? E a criança não está sabendo comunicar. Isso aí. E é bem interessante. Se cair a criança, de repente pode acontecer isso, né? Ó, é melhor olhar, porque a criança está sendo criança. Então, ela desconhece qualquer assunto, né, na saúde. Então, para ela, Sim. aquilo é normal, né? Faz parte do dia a dia, e de repente não é. Ela pode estar com dor de cabeça todo dia, e para ela é uma coisa comum, né?
Ela acorda com Justamente. ela, dorme com ela, né? Gente, vocês estão aqui no perfil Oráculos de Assis, eu sou Renato Carvalho, essa aqui é Cláudia Riso. Nós estamos falando aí sobre a Carta da Criança. Se você não assistiu, não está assistindo a live desde o início, depois você vai poder assistir a live desde o início. E nós estamos aqui em prol do protetor Guilherme Mota. O Pix dele está fixado aí, você pode fazer a sua doação do valor que você desejar e quando você desejar, aí para ajudar esse protetor que fica ali em Teresópolis e tem mais, cuida mais de 300 animais lá sobre seus cuidados, tá? Então, ó, tem o Pix, é o CPF dele, também estará aqui na descrição dessa live e vocês podem auxiliar. Quem efetuar o Pix, manda depois o comprovante aqui para @oráculos de Assis, que eu e Cláudia depois daremos um conselho, puxaremos um conselho para você. A E live quem ela já vai estar perdeu, né, acabando pode, já já, pode gente. pedir para a gente, pode pedir no Instagram do Oráculos, pode pedir o Pix que a gente passa. Isso aí. Então, faz o seu Pix lá para o Guilherme, manda o comprovante aqui para o @oráculos de Assis, e aí pede um conselho. Pode pedir um conselho que depois eu ou a Cláudia responde para vocês, tá? Claudinha, a live já vai estar acabando, eu vou ter que sair um pouquinho antes do que a gente prevê, mas Sim. eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais sobre a Carta da Criança, sobre todas as observações que são possíveis, né? A gente viu aqui, gente, para quem está chegando, a gente viu aqui interpretações da Carta da Criança para a saúde, para trabalho, como conselho. Então, você que é oraculista, sinta-se à vontade depois para comentar, compartilhar, ou entrar em contato comigo ou com a Cláudia para tirar dúvidas, tá bom? Vai A lá, gente pode Claudinha. lembrar também, né, Renatinho, a criança, ela não sabe lidar com as emoções e com os pensamentos dela, tá? Então, na carta da criança, a gente pode lembrar isso. Quando sai para mim, para você, para o cliente, para qualquer pessoa, a gente lembrar. Ela não sabe lidar com frustração, com perda, com o não, com os sentimentos, com os pensamentos, ela não sabe lidar com o corpo, então ela precisa necessariamente de um rumo. E a gente pode lembrar também que a gente fala de pessoas jovens, né? Pessoas novinhas. A gente pode falar de um início ou de um ponto de partida, por exemplo, de um novo amor. Então, é uma gama de informações aí que a gente pode falar Sim, da Carta sim. da Criança. Seria E que assunto não aí cabe, para mais de e uma que não live. cabe nem não cabe nem numa hora de live, obviamente. Uhum, Por isso que a gente fica aqui tentando sintetizar muito o que a gente sim, fala, né, da nossa fala, mas sim. assim, infinitamente muito mais possibilidades. A questão justamente Uhum, de não saber lidar com os sentimentos, a questão de não sim. ter uma orientação, né? Precisar de um Uhum, direcionamento, que alguém te direcione, e são sim. muitos conceitos. Mas é bem Então, proveitoso de assim, se qualquer fosse. forma, o Cláudia, que a Hum, gente conversando, né, que as pessoas depois podem até tirar dúvidas e podem levantar outros sim. debates também E sobre, né? podem sugerir, né? O que mais a gente possa falar em outras lives que vocês queiram de assunto. E a gente vem trazer esse conhecimento aqui. Isso aí. E assim, lembrar, vou falar mais para finalizar e a gente depois dar um conselho geral. O que você acha? A gente lembrar que a gente tem que trabalhar nossa criança interior. Deixe ela, deixe ela extravasar, deixe ela aparecer, deixe ela fazer a função dela dentro de você. Então, a gente não tem que ser só uma pessoa séria, formal, e responsável. A gente tem que saber se divertir, tem que saber arriscar, tem que saber tentar, tem que saber bater o joelho no chão e errar, tem que saber lidar com as nossas frustrações, a gente tem que se permitir tudo isso, tá? Vamos pegar um conselho aqui, vou pegar o baralho. Você quer falar Então, alguma coisa de deixa eu geral aí, falar também, Renatinho? gente.
E essa questão da criança, não só, como a Cláudia bem falou aqui, da criança interior, mas também o olhar, né, para o mundo com o olhar, esse olhar da criança, né? Sim. Olhe o mundo como se fosse pela primeira vez, né? Para Uhum. que tudo que lhe aconteça seja, na verdade, uma boa oportunidade para aprender, para evoluir, para Uhum. despertar novas habilidades, porque a gente perde com o tempo, né? A gente passa muitos anos da nossa vida sendo adulto e pouco Uhum. tempo sendo criança. E aí a gente se Uhum. habitua tanto a ser adulto que a gente esquece de como foi ser criança, como era mais Uhum. fácil, né? Como era mais leve, como era mais Exato. tranquilo. E A aí gente até a gente brinca, né, precisa, Renato? A gente fala assim, ai meu Deus, que saudade quando eu era criança. Não quando tinha era criança. E quando a responsabilidade, gente né? é criança, a gente fica desejando ser adulto. Eu falo para os mais novos, porque a imprudência do mais novo é não ouvir o mais velho. Mas eu falo, né, sobretudo para as crianças, não queira ser adulto, porque a maior parte da sua vida vai ser Vai sendo ser adulto. adulto. Uhum. Você tem um Mesmo tempo, quando a um gente envelhece, período. a gente é obrigado a ser responsável. Então, A aproveite gente, enquanto é criança. justamente. E atualmente, esse período de infantil ou da primeira infância, que antigamente a gente tinha lá um período de até os 7 anos de idade, parece que está diminuindo cada vez mais, que as E tá, crianças né? Não é que parece, tá mesmo. estão tão precoces. Então, assim, a reflexão que a gente pode fazer dessa carta é: não perca de vista esse olhar da criança, não perca de vista, né? Porque a gente se esqueceu de Exato. como é ter a ingenuidade, mas é aquela ingenuidade boa, de acreditar na boa-fé também das pessoas em determinados momentos, que é importante. Lembrei até uma outra coisa, né? Não julgue, porque a criança, ela vai lá para brincar, ela vai lá para fazer, para tentar, não julgue. É uma coisa que a gente faz muito, então, e a criança não tem isso. A carta da criança traz exatamente isso. É para estar com a mente vazia, é É, deixar acontecer, né? e sem medo. Criança não tem medo, né? Exato. Não tem medo no aspecto Uhum, no parquinho, brincar num novo brinquedo, ela se aventura, ela se atira. Então, se eu posso uhum, falar para vocês, tenha, né, esse olhar da criança de novo, né? Por mais que sejamos uhum, responsáveis e adultos, a gente precisa sim. sempre lembrar, né, dessa criança que já fomos, para que possa ir continuar aprendendo. Claudinha, dá seu Uhum. conselho, que depois eu puxo Olha um aqui a conselho aqui carta que eu também. tirei. Tirei a âncora, gente. Então, olha só, me lembrou até uma carta que você tirou da âncora, foi hoje ou ontem, não sei, eu vi. Foi hoje. Tenha paciência com você mesmo, dá tempo ao tempo, mas arrisca, né? A gente não esquecer da criança. Então, arrisque, mas dê tempo ao tempo para você saber modificar o seu momento, saber lidar com ele de outra maneira. Então, às vezes, não precisa fazer nada correndo. Às vezes não é necessário, não é inteligente. Às vezes é até preferível que você saiba esperar, saiba fazer devagar. Isso aí. É meu conselho. Não, você falou tudo, agora que depois que nos norte-americanos falaram time is money, parece que todo mundo tem que fazer tudo muito rápido, porque tempo é dinheiro, e se você perder tempo, O mundo vai acabar gente, amanhã. gente, a criança pede justamente essa leveza, né? Tem o seu tempo próprio, aprenda com o seu tempo próprio. Time it's no money, time it's time, money it's money, né? Cada, Exato. cada coisa no seu lugar. Eu vou puxar aqui Uhum. uma carta do livrinho Meus Conselhos dos Oráculos, né? Olha, se para você saiu a âncora, né? Para mim saiu Uhum. a carta da carta.
E a carta Olha da carta só. ela é uma grande orientadora. Se a gente estava falando, olha aí, olha, a criança também remete à questão do precisa se orientar. A carta vem avisando, é uma grande orientadora. Então ela vem aqui, ó. Se for uma questão de tempo de resolução que você espera, você receberá a informação que deseja. Se for para o amor, mais com seu amor. Olha aí a leveza da criança, né? Do conversar descompromissadamente com a pessoa que você ama. E o conselho, busque os oráculos para ter mais informações da sua situação, ou seja, não fique no escuro, não fique aí tentando, batendo cabeça e botando o dedo na tomadinha para tentar aprender sozinho, né? Busque Exato. ajuda. Claudinha, quero te agradecer demais, mais uma vez aí, uma parceria maravilhosa. Semana que vem a gente fala de que carta, Claudinha? Vamos escolher agora? Vamos? Vamos tirar no baralho qual que a gente sai? Quer tirar aí? Vamos Embaralha e tirar. pega Puxei uma aqui, para hein? ver o Nem que a vi. gente vai falar. Só falta sair a criança de Olha a novo. carta da árvore. Olha aí que legal. A gente falou do homem, da mulher, da criança, agora a árvore. Olha que legal. Que também não é uma carta não é uma carta que as pessoas falam com muita frequência, né? Exato, exato. Então, Vamos embora semana que na vem, árvore. gente, quinta-feira aqui, às 9 Ah, horas da noite. Helena, mas fica gravado, viu, Helena? Você consegue assistir. Assiste, pode assistir depois. Então, quinta-feira que vem, nós vamos ter aqui a Quinta do Saber. Eu, Renato Carvalho e Cláudia Riso. Já se falar em Claudinha Riso, todo mundo vai procurar Cláudia. É Cláudia Riso, gente, desculpa. Aqui no Oráculos de Assis, com a Quinta do Saber, semana que vem nós vamos falar da carta da árvore. O que Muitas será que coisas a para gente se vai falar, falar sobre a árvore, gente? Se né? preparem. E nós estamos aqui em prol do protetor Guilherme Mota, tem um Pix aí, vocês podem contribuir, qualquer valor que vocês contribuam é muito bem-vindo, não precisa ser necessariamente agora, mas no decorrer aí da semana, e semana que vem a gente tem um encontro marcado de novo. Isso Helena, aí. eu e Claudinha que agradecemos, desejo que você Agradecemos. esteja aí e compartilhe, pessoal, a Uhum. live vai ficar gravada, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam participar aqui também e contribuir com o Uhum. nosso protetor Guilherme, tá bom? Isso Gente, aí. obrigado. Obrigada, Gratidão, Claudinha. Renatinho. Beijo. Gratidão. Beijo, meu amor. Obrigado a Tchau. vocês que assistiram e que vão assistir. Tchau, tchau, gente.